Oi, pessoal, tudo bom? Professora Carla Barreto, de Direito Processual Civil do curso Agora Eu Passo, o AEP. Estou aqui para trocar umas ideias com vocês para as carreiras de tribunais que estão aí cobrando a matéria de Direito Processual, inclusive o TJ Paraná está quase aí. E eu escolhi os temas da forma dos atos processuais e das nulidades porque elas guardam uma certa conexão temática para que, quando você for ler, o que é fundamental, tá? É chato, mas tem que ler a lei seca, você entenda melhor aquilo que eu vou comentar com você rapidinho, tá? Primeira coisa que eu quero falar é sobre a instrumentalidade das formas, que é uma premissa que diz que atos e termos processuais, eles independem de forma prévia. Mas se a lei exigir essa forma, se eles atingirem a sua finalidade essencial, não há o que se discutir, porque eles são instrumentos para o processo fluir. Inclusive, lá no 277, o juiz diz que mesmo que haja essa forma prevista em lei, mas a finalidade do ato for atingida, ele considera o ato válido. Um exemplo bem rápido é o oficial de justiça que vai com um mandado que tem um selo assinado pelo juiz e todas as observações. Se ele comunica a parte para comparecer em audiência, o oficial de justiça comunica, e a parte comparece. E depois percebem que o mandado não estava selado corretamente. Mas a parte compareceu, o ato atingiu a finalidade? Sim. Não há por que nós discutirmos essa mera formalidade, porque a instrumentalidade foi atingida, tá? Inclusive, uma outra regra legal é a de que a parte não pode se valer da própria torpeza no sentido de que, de alguma forma, ela ocasionou aquela nulidade, ela não observou a forma e depois quer alegar a invalidade do ato. Isso não pode, tá? O Código de Processo Civil deixa isso muito claro. Superados esses aspectos da formalidade, eu passo em seguida para o tema do segredo de justiça, que está lá no artigo 189, que traz todas as hipóteses em que o processo deve correr em sigilo. São casos de família, que envolvem o direito constitucional à intimidade, por aí vai. Mas o que mais importa é você lembrar bem de que ninguém mais, além da própria parte, os advogados daquela parte, nenhum outro advogado inscrito na OAB que peça vista dos autos vai poder ter. É só o advogado da parte, não vai poder vir família, mãe, pai, primo, próximo, primo, distante, ninguém, tá? As provas tendem a colocar que o parente até o terceiro grau pode, não pode, lembra disso. Segredo de família ou segredo de justiça é só a parte e o procurador, tá? Seguindo com os temas mais específicos que são atos das partes e atos do juiz. Vamos falar primeiro dos atos das partes, que são as partes, os sujeitos, os personagens principais da relação processual e a forma como eles podem se portar no processo. Uma regra que é recorrente em prova e que eu vou sugerir uma forma de memorizar é a feitura, a realização de cotas marginais ou interlineares, que são rabiscos, o advogado mesmo pode fazer um receber a documentação. O juiz proíbe isso, a pessoa tem que atravessar uma petição para se manifestar nos autos. E aí, cabe uma multa de metade do salário mínimo. Não é porcentagem alguma sobre o valor da causa, é metade do salário mínimo, e para isso você lembra. Cotas marginais, metade do salário mínimo, tá? MM. Já na parte que diz respeito aos atos do juiz, eu quero que vocês saibam que existem 3 pronunciamentos muito importantes de se conhecer do juiz. E lembrando rapidamente que acórdão é a decisão proferida por um colegiado, um conjunto de desembargadores, tem um artigo que fala só isso, tá? Lembrem o que é acórdão, mas o juiz vai proferir 3 pronunciamentos judiciais diferentes: a sentença, a decisão interlocutória e o despacho. Rapidinho, a sentença é a decisão que põe fim à fase de conhecimento do processo ou à execução. Isso aí é tranquilo de saber. Já a decisão interlocutória é aquele pronunciamento que ele tem uma carga decisória, mas que é decidida no meio do processo. É só pensar. Interlocução, a locução vem de diálogo, interlocutor de rádio. Então, no meio da discussão do assunto do processo, o juiz vai ter que decidir algumas coisinhas bobas, digamos. Se a parte trocou de advogado, ele pode autorizar ou não. Isso aqui é a título de exemplo. A parte pediu uma tutela provisória antecipada, é uma decisão interlocutória, ainda não é sentença, tá? Então, entenda bem o que é decisão interlocutória para depois lembrar. O despacho é o pronunciamento judicial que não tem carga de decisão. É só o juiz determinando cite-se, publique-se, registre-se, intime-se. São só impulsos para que o processo caminhe, tá bom? Então, lembrem bem que todos esses tópicos são recorrentes em prova. Dá lá a sua lida no CPC e a gente se vê para a próxima dica. Tchau, pessoal!